Recording is on. Estamos gravando então, meus irmãos. Então, boa noite a todos. Essa aqui é uma parte daquela iniciativa nossa, né? Já que o nosso instituto, infelizmente, ele vai ter que dar aí uma parada, mas nós não vamos deixar de nos reunir de vez em quando, né? Fazer alguns estudos. Estava conversando com o presbítero João agora. Fala, grande Teodomiro, tudo bom, Teodomiro? Ó, o senhor falou que ia estar ocupado e está aí, ué. Eu terminei a reunião de oração lá, pastor. Boa noite para Oh, todo mundo. boa noite, meu irmão. Bom revê-lo. Mas então, Igualmente. nós vamos aí nesse propósito, né? Se Deus nos permitir, de vez em quando a gente se reúne. Como eu disse, não precisa ser só eu, né? Se algum irmão quiser apresentar algum tema, dizer, olha, eu estou querendo apresentar aí algum tema para a turma, a gente pode, então, marcar uma data e fazer isso aí. Se você não tem o meu telefone, pega aí com alguém, eu sei, com alguém que você conseguiu o link, e fala comigo, eu te coloco no grupo lá, a gente monta um grupo aí de estudos, né? Interessante. E hoje o meu alvo aqui, então, é falar sobre. Deixa eu só deixar uns microfones mudos aqui, irmãos, que tá vazando. Aí, se alguém quiser falar, pode abrir tranquilamente, viu? O objetivo nosso é realmente ter uma discussão. Mas o meu alvo aqui hoje, como talvez esse primeiro momento, né, dessas reuniões nossas, é apresentar para os irmãos o conteúdo, né, desse meu livro, né, Para Onde Vão os Mortos. Esse livro, eu escrevi a primeira edição dele em meados de 2022 e fiz a segunda edição em 23 ou 24, não me lembro agora. Nessa segunda edição, ela vem prefaciada pelo reverendo José Lapa, que é o antigo diretor do nosso seminário, e o alvo dele, meus irmãos, é observar esse assunto, né? O que acontece depois que a gente morre. É um assunto que muita gente realmente tem muita curiosidade. E o que acontece? A alma vai para onde? Né? Nós teremos lembranças dessa vida? Né? Como é que acontece esse período da eternidade? Então, nesse livro, eu pego principalmente o Novo Testamento, uma vez que o Antigo Testamento, embora ele fale assim desse estado intermediário, mas o Novo Testamento ele apresenta ele de uma forma mais completa, né? mais completa não é uma boa palavra. Né? Digamos que no Antigo Testamento isso está embrionário e no Novo Testamento ele é revelado de uma forma mais completa. Eu não vou usar slide, né? O pessoal do Instituto, nós já tivemos aqui um momento, e eu lembro que assim, eu acho que botar o slide na tela às vezes só ajuda para dar sono na gente, né? Então, eu vou conversando. Se você conseguir manter uma Bíblia perto aí, nós vamos dando uma pesquisa nos livros e vamos olhando um para a cara do outro, né? Conversando aqui e entendendo um pouquinho desse assunto, para onde vão os mortos. E aí, eu vou passar os textos, depois a gente abre um pouquinho para conversa, né? Vocês podem me interromper antes, mas no final a gente tira um tempo aí para conversar sobre essas visões aí do que acontece, afinal de contas, para onde vão os mortos, né? E eu queria começar lembrando aos irmãos que existem algumas visões a respeito do que acontece quando uma pessoa morre. E as mais, a gente pode resumir, são várias visões, mas a gente pode resumir em basicamente 3, né? As edições de Entra no Sono Adventista, Wallace. Meu irmão Wallace, eu não tinha te visto aí. Boa noite. Hoje a discussão vai ser boa, viu, Wallace? Mas olha só. Basicamente, a gente pode condensar essas visões em 3. As visões orientais, geralmente, elas vão falar de uma reencarnação. Né? A pessoa morre e, após a sua morte, ela vai entrando, né? A vida seria um ciclo de morte e renascimento. E aí
as várias religiões vão interpretar isso de um jeito diferente, mas em todas elas, essa ideia de um local definitivo, a pessoa só entraria nesse local definitivo depois de uma série de reencarnações para aperfeiçoar a alma. Então ela encontraria esse ponto, seja um nirvana, seja um estado de perfeição da alma, que só aconteceria depois de várias reencarnações. Essa é uma visão do que acontece com os mortos. Uma outra visão, que é mais comum no meio evangélico, e eu diria que é uma das mais difundidas no nosso meio, é a questão que o Wallace falou aí, que é o sono da alma. Para muitos evangélicos, a pessoa morre e imediatamente, então, o corpo vai descansar no pó e a alma também, ela entraria nesse estado, né? Ela seria meio que desligada e ela dormiria e então aguardaria o dia da ressurreição para que ela então herdasse, né, os céus. Esse sono da alma, ele no meio evangélico, meus irmãos, a maioria das pessoas é o que está no. Tranquilo, meu Fabiano. Depois a gente passa a gravação para ele lá. Mas é o que está mais na boca do povo. Há também uma visão que eu sei que vocês conhecem, que é a ideia de um purgatório, né? Há quem diga que depois que a pessoa morre, a alma ela ainda não está pronta para o céu, mas ela vai para um local que não é nem céu e nem inferno. Ela vai para um local ali onde ela vai ter os seus pecados purgados e então até o dia que ele encontraria, né, a perfeição. Qual dessas visões é defendida pela Bíblia? E eu queria mostrar para os irmãos, a partir de alguns textos do Novo Testamento, que a Bíblia não defende nenhum desses. A visão bíblica de vida após morte não é nem de reencarnações, também não é de um purgatório e também não é, como muito do evangelicalismo pensa, a ideia de um sono da alma. Né? A Bíblia ela apresenta um estado que nós chamamos de estado intermediário. Mas vamos por partes. Você está com a sua Bíblia perto aí? Vamos ver primeiro a promessa de uma vida eterna. Abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 23. Se você não abriu, eu vou ler aqui. Mas se você tiver com uma Bíblia perto, é bom para evitar o sono. Para não cair na tentação do cochilo. Então, Lucas 23. Lembrando que o que eu vou fazer aqui é o resumo do material que está no livro. Né? O livro ele é um pouquinho mais aprofundado, mas nós vamos tentar aqui numa meia hora resumir, né, o que o livro diz. Lucas 23, a partir do verso 39, é o momento, né, que nosso Senhor Jesus Cristo já está ali pregado na cruz, e são seus momentos finais, e a Bíblia mostra para nós que ele foi crucificado, e ao lado dele, né, dois malfeitores. Inicialmente, esses dois malfeitores estão zombando de Cristo, né, ambos, mas Lucas 23 vai mostrar um momento em que algo acontece, né, com um desses malfeitores na cruz. E o texto ele diz assim, então, a partir do verso 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então nota que esse malfeitor ele não está realmente pedindo por salvação, ele não está pedindo algo, ele está, na verdade, sendo irônico, né? Tanto que a Bíblia fala que eles blasfemavam, ele está com ironia para o lado de Jesus. E aí, de repente, um desses malfeitores, que a Bíblia diz que também zombava de Jesus, nós sabemos, meus irmãos, a Bíblia ela apresenta, os evangelhos apresentam 7 palavras, né, que Jesus, 7 discursos de Jesus na cruz, e eles não estão todos em um evangelho só, né? Você pinça eles nos evangelhos. Provavelmente, depois de Jesus ali pedir ao Pai para perdoar, né, os que estavam em volta, porque eles não sabem o que faziam, um dos malfeitores tem o coração tocado. Ele ouve essa pregação de salvação de Jesus Cristo na cruz
E aí o verso 40 diz assim: respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Então, nesse momento final, esse homem é tomado, né, por um temor de Deus, né, que é o princípio da sabedoria, e ele se converte. Ele percebe quem está naquela cruz. E olha que interessante, ele ouve a palavra de Cristo, ele reconhece que ele é um pecador, ele reconhece que Jesus Cristo é inocente, que a morte de Jesus é inocente, que quem devia estar morrendo é ele. E aí, olha o verso 41, né? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ele vira assim: rapaz, você não percebeu o que está acontecendo aqui? Nós somos pecadores e o castigo para nós é merecido, mas esse homem é inocente. Ou seja, ele foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Nesse momento na cruz, ele recebe esse momento, ele reconhece a santidade de Deus, reconhece a pecaminosidade do homem. E aí, ele vai a Cristo. Olha o verso 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim. E aí ele põe uma marca temporal, né? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, olha a dinâmica, né, da salvação desse homem. Ele ouve, entende, se arrepende, reconhece quem Jesus é e agora vai até Jesus na cruz. Vai até ele, fala: Jesus, lembra de mim. Ou seja, esse homem apresentou os estágios da conversão de todo ser humano, né, ali na cruz, naquele momento. E ele reconheceu que Jesus era a fonte da vida eterna. Ele percebeu: olha, só tem um jeito de eu escapar dessa morte, de uma morte definitiva, é indo até esse homem. E aí ele vira e fala: Jesus, quando o Senhor vier, o Senhor lembra de mim. Na ocasião do seu retorno, lembra de mim. E aí Jesus, meus irmãos, meio que surpreende esse homem, que esse homem espera algo futuro. E de repente Jesus diz assim, verso 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, algo enfático, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, Cristo, ele olha e a expectativa daquele homem, que era num momento futuro, né, quando Jesus voltasse, ele fosse trazido junto, de repente, Jesus meio que apresenta assim: olha, daqui a pouco, né, em questão de tempos, ainda esta noite, né, talvez é o sentido, né? Ainda essa noite você vai estar comigo. E aí ele cita um lugar. Ele fala: olha, você vai estar comigo no paradiso, né? No grego, paradiso, que é o paraíso, né? Que é traduzido por paraíso, que é só mais um nome. Nós vamos ver que existem outros, né? Mas vê bem que Jesus, ele não aponta para o futuro. Ele não fala de um atraso, ele não fala de uma espera, ele não fala de um sono, ele fala o seguinte: hoje, você está comigo no paraíso, hoje, né? Em questão de alguns minutos. Né? Há uma tentativa, meus irmãos, no verso 43, de colocar-se uma vírgula, né? Ou dois pontos aí, como quem diz assim, como se Jesus estivesse dizendo: em verdade eu te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Geralmente, a doutrina adventista, né, aponta para isso. O problema com isso é que essa construção de frase, ela não aparece em momento nenhum em Lucas. Seria a única ocorrência. Os irmãos devem saber, se não sabem, eu digo agora, o idioma grego, ele não tem pontuação. Né? Ele não tem ponto, ele não tem vírgula, né? Porque não faz parte. A gramática do hebraico, ela se manifesta de outra forma. Ela usa terminações, ela usa posições de palavras. E seria torcer demais a gramática do grego e apresentar meio assim, o único momento em que Jesus
acrescenta essa ideia de em verdade te digo hoje, porque em momento nenhum ele fala isso mais, né? E exegeticamente tem outros problemas, não vou entrar neles, mas a verdade é que Jesus está dizendo o seguinte: olha, em questão de tempo, você vai estar comigo. E aí ele apresenta esse lugar, chamado Paradiso, né? Ou o paraíso. Onde que é isso? Que lugar que fica esse? Aonde Jesus está dizendo que esse homem vai? O interessante é que nós temos um homem na Bíblia que visitou esse lugar. Aí, eu vou te chamar agora lá 2 Coríntios. Abre a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, se você está com a Bíblia aí. 2 Coríntios 12 é o momento onde Paulo está contando de uma experiência, de um momento onde ele foi arrebatado, né, a um lugar. Ele esteve em um lugar. E aí, 2 Coríntios 12, verso 4. Olha que interessante. 2 Coríntios 12, o verso 1, Paulo fala assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Então ele fala assim: eu vou te contar uma experiência passada. E olha que interessante, o verso 2, onde foi essa experiência dele? O verso 2 diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então ele fala, meus irmãos, de um lugar. Eu fui ao terceiro céu, Paulo fala. O que é esse terceiro céu? E aí, a gente precisa aqui entender, o judeu, né, ele tinha o entendimento dessa divisão do céu, né? Pastor Éder chegou aqui do meu lado, vai acompanhar ao vivo aqui, ó. Senta aqui, rapaz, aparece na câmera aqui, oi. Aparece na câmera aqui. Aí, meus irmãos, ele fala que ele foi ao terceiro céu. O entendimento judaico era assim, isso é baseado em Gênesis, né? O primeiro céu, para o judeu, é esse céu que a gente enxerga, é o local onde as aves voam, né? É o domínio das aves. O segundo céu é onde ficam os astros, é onde Deus colocou o sol, a lua. O judeu entende assim: o primeiro céu é o domínio das aves, o segundo céu é o domínio dos astros, e o terceiro céu era conhecido pelo judaísmo daquele tempo como o local da morada de Deus. Então Paulo está dizendo assim: eu fui ao local onde Deus está. Eu me encontrei na morada do Senhor. E aí ele não sabe se ele foi arrebatado, se ele estava em corpo. E aí, tanto que o verso 3 fala assim: e sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Então ele admite que provável que ele pode ter tido essa experiência em espírito, ele foi arrebatado em espírito. E aí ele fala, o verso 4, foi arrebatado ao paraíso, que é a mesma palavra que Jesus usa para o ladrão na cruz. Ele diz: eu fui arrebatado para o paradiso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que a experiência que ele teve, ele viu esse local onde Jesus havia dito para o ladrão na cruz: hoje você vai estar comigo lá. Isso aqui também é importante porque geralmente os defensores dessa ideia de que a alma vai dormir, eles também trazem junto a ideia de que o céu ele não foi inaugurado, que ainda não tem ninguém no céu, que ele é um local que vai ser aberto, né, depois do retorno de Jesus. Mas o que nós estamos vendo aqui é que Paulo fala assim: eu vi esse lugar. Esse lugar existe, esse local é real, eu estive lá. Então não é o paraíso, ele não é uma realidade futura. Ele é uma realidade de agora, ele já é um local real. Isso fortalece essa ideia de quando Jesus vira e fala assim: olha, você vai estar lá comigo hoje. E
É extremamente possível isso, porque o céu ele já está lá, ou como alguns dizem, ele já foi inaugurado. Então, Paulo viu o local para onde vão os mortos, que Jesus chamou esse ladrão na cruz para ir com ele, né? Nós não sabemos aonde é esse local, mas com base tanto no verso 2 quanto no verso 4, nós podemos inferir que é o local onde as almas estão. Tanto que Paulo ele tem essa percepção, olha, eu não sei se eu fui no corpo ou se eu fui em espírito. Então ele é o local de agora, ele é um local real, e ele é um local que já foi visitado, já foi inaugurado. É o local onde as almas vão. Né? Até aqui tá tranquilo, irmãos? Tem aí alguma? Fala, Teodomiro. Ô, pastor, a pergunta de número 37 do Breve Catecismo, ela dá uma resposta, né, sobre essa questão, dizendo que os corpos dos santos, eles são imediatamente aperfeiçoados e imediatamente também eles entram na glória. Hebreus então, fala isso. Né? Então, não é um estado futuro. Aperfeiçoados. Em João 11, né? Hã? É a nossa convicção. O céu, ele é um local para as almas aperfeiçoadas. Exatamente, até mesmo porque também João, né, quando ali, em João 11, quando Marta diz que Lázaro há de ressuscitar na volta de Jesus, Jesus disse assim, Marta, eu estou aqui, ó, eu sou a vida e a ressurreição. Pois é. Então, Jesus... quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, assim, a vida já estava ali, a nossa glória, o paraíso, o seio de Abraão, dito em Lucas também, aí, na parábola do rico e o Lázaro, já estava ali. É o nosso próximo alvo, é essa parábola. Mas até aqui, o que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte, o sono da alma, essa ideia de que a alma vai dormir, ela perde completamente a sua necessidade, né, de existir, uma vez que eu percebo assim, peraí, Paulo já foi lá. Esse local ele já está ativo. Ele é um local que já existe. E Paulo viu coisas lá. Ele enxergou. Ele é um local que tem uma dinâmica nesse local. Né? Ele é ativo. Então, é completamente possível esse local ser o local de onde as almas estão indo agora. E aí a pergunta que fica então é a seguinte. Sim. Wallace, só mais uma. Deixa eu dizer, Wallace, só mais um adendo aqui. O Wallace fez uma pergunta no chat. Wallace, o paraíso, céu, seio de Abraão, às vezes, dependendo do contexto, local dos mortos, tudo isso é um nome para o mesmo lugar. É o local para onde, esse local que Paulo viu. Né? Um local real. Né? Da mesma forma que o inferno tem vários nomes na Bíblia, esse local intermediário também tem, né, vários nomes. Vai lá, Teodomiro. Não, sobre a questão desse estágio intermediário, não é um estado, esse estado intermediário, ele não é um local onde as almas ficam vagando, o espírito fica vagando. O estado intermediário, ele é um espaço entre a morte aqui e a ressurreição. O crente, ele já está na glória. Vamos ver, né? Ele já está na glória. Disso. O outro já está perdido. Vamos ver a dinâmica do céu, então. E aí, se você está me achando que está com a Bíblia na mão, vamos lá para Lucas 16. E olha o que diz lá, aquele texto, que, embora a gente chame de a parábola do rico e do Lázaro, os irmãos, quem estudou hermenêutica comigo aí, vai lembrar as características de uma parábola, né? E muitas características faltam. Então, alguns tendem a imaginar, olha, isso aqui não é uma parábola, isso aqui é uma história que já se rodava ali no meio, e que Jesus traz, então, a real interpretação dela. Mas é uma discussão grande isso aí.
mas ela mostra para nós muito bem a dinâmica, né, do céu. Lucas 16, ele vai contar essa história do rico e do... Vamos ver, verso 19 até o 21, quando os personagens da parábola são apresentados, da história, ou parábola ou história, né, são apresentados, ele diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então, é apresentado esses dois homens, um homem rico que não tem nome, não nos é apresentado o nome dele, né? Isso é interessante, porque na cultura semítica, o nome é algo importante. Então, meio que parece que o texto não quer dar ênfase a esse homem. A ênfase. Já Lázaro, que não é o mesmo Lázaro que Jesus ressuscitou, meus irmãos. Lázaro era um nome comum, né, naquele tempo, mas esse Lázaro, ele é citado pelo nome. E é interessante, você vê que existe uma ênfase em Lázaro, porque olha a situação da morte de Lázaro, né? O verso 22 diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, né? O Colton Abraham, né? Que é no grego. Então, olha a pompa que o texto apresenta, né? Aconteceu, o mendigo morreu, ele foi levado pelos anjos, né? Essa ideia dos anjos tomaram ele e carregaram ele meio que com pompas e levaram a ele para o seio de Abraão, né? Seio, gente, traz essa ideia do peito, né? Do abraço, né? É como se ele dissesse, ele foi levado para um lugar onde ele foi abraçado, é um local onde ele foi recebido com carinho, foi recebido com amor, ele foi posto em segurança. E aí ele vai falar do rico. E aí ele só diz assim, ó, finalzinho do verso 22, morreu também o rico e foi sepultado. Só isso. Não tem pompa, não tem maiores informações. Irmãos, a gente tem que ler esses textos sempre prestando atenção nisso. A economia de palavras ou as coisas que são colocadas a mais nunca são à toa. Não tem palavra à toa na Bíblia, né? E então a diferença de tratamento desses homens. O Lázaro foi recolhido nesse local. O seio de Abraão pode ser também o jardim de Abraão, também pode ser o significado, mas tudo isso traz essa ideia de um local de ser abraçado, de descanso no sentido de encontrar descanso para as suas fadigas. Já o rico, aqui a Bíblia, até agora nós falamos de um lugar, o local onde os mortos vão para serem recebidos por Jesus. Mas esse texto nos mostra um outro local intermediário, porque o verso 23 fala assim: no inferno, e inferno aí é a palavra Hades, no hebraico, né? No grego, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então você vê agora, até agora nós já vimos que existe um local onde vão aqueles que estão em Cristo. E agora nós percebemos que existe também um local para onde vão aqueles que não estão em Cristo, que não são recebidos. Abraão aqui ele está funcionando como um tipo de Cristo, né? O que é um representante da aliança, quem recebe. Então, um local que é apresentado, irmãos, como um local de tormento, né? Um local onde a alma desse homem está ali sofrendo, diferente do seio, que é o local de abraço. Aqui você tem esse local de tormento, esse local de estar atribulado, né? E é interessante que a Bíblia ele fala uma coisa do inferno. Esse texto aqui ele responde para mim uma questão. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas o inferno, eternidade de sofrimento, mas e se a pessoa se arrepender?
Será que Deus tira essa pessoa do inferno? E, meus irmãos, quem acompanhou o Apocalipse lá em Belmonte, né, lembra, eu cheguei a falar isso. Irmãos, quem convence do pecado e traz, né, o arrependimento é o Espírito Santo. É a ação do Espírito. Ninguém se converte por si mesmo. É o Espírito Santo que muda o nosso coração e nos conduz. E o inferno não é o local do Espírito Santo. Definitivamente. Não há conversão no inferno. E esse texto aqui, ele exemplifica, porque olha só, olha o verso 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E aí você vê que tem mais uma característica desse local. É um local de fogo, de chamas, né? De chamas que ardem, de dor. Mas presta atenção. Às vezes, uma leitura despercebida desse texto aí faz a gente até ficar com dó desse homem, não é verdade? A gente olha e fala, nossa, o cara está pedindo aí uma gota d'água. Você sabe por quê? Porque a gente não percebe uma coisa. Esse homem, ele permanece com a mesma arrogância que ele tinha em vida. Porque Lázaro, para esse homem, era um nada, era um ninguém. A vida dele como mendigo era uma vida de quem estava abandonado. De repente, ele vê esse homem do lado de Abraão. E o que ele pensa? Bom, esse mendigo aí deve ser o servo de Abraão, o escravo de Abraão. Ó, Abraão, não precisa vir o Senhor, não. Manda que esse escravo seu aí molhe o dedo, né? Ordena ele e vê que existe aqui, né? Tem misericórdia de mim. Esse homem mantém, meus irmãos, a mesma atitude que ele tinha em vida. Ele não está nem aí com Lázaro. Isso aqui não é um homem arrependido. É um homem que permanece ainda em tormento, permanece com a mesma arrogância dos ímpios. E aí, Abraão vem e responde ele, né? E diz assim: Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, Abraão vira e fala assim: meu irmão, homem rico, né, ímpio, o seu tempo passou. Não há mais o que fazer. O que lhe resta agora é cumprir a sua sentença. Mas aí, nota o seguinte, para a nossa discussão aqui, o verso 27 e o verso 28 é importante. Ele diz assim: Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Por que eu digo que isso aqui é importante? Porque aqui fica claro que essa história aqui não está se passando no futuro, depois da vinda de Jesus. Esse homem está nesse local intermediário e tem gente viva. A vida está continuando. Esse homem sabe que ele tem plena consciência do local onde ele está. Ele lembra dos seus irmãos. A consciência dele está completamente ativa e não é um tempo futuro. E aí você começa a unir essas coisas. Jesus prometendo o céu imediatamente, Paulo enxergando o céu ainda durante a vida dele, e agora esse homem que sabe que ele está num local, mas que o dia da ressurreição ainda não chegou. Ele reconhece, a vida lá fora continua. E aí, a manifestação, o Wallace pergunta, né, esse fogo é real? Deixa eu abrir de novo aqui. Esse fogo é real, uma manifestação da falta de paz interior, da consciência de separação eterna de Deus. Então, Wallace,
a palavra é a palavra para fogo. Mas pode ser uma metáfora? Cara, eu acho que sim. Eu creio que pode ser também uma metáfora. Porque o local diz que é um local de tormento. O fogo natural também seria um tormento. Agora, esse fogo também de falta de paz também se encaixa. Então, eu acho que podemos entender também como essa falta de paz. Geralmente, quando me surge uma ambiguidade assim, eu junto os dois. Eu digo, não, esse fogo é real, mas ele também simboliza essa separação, essa angústia eterna, né, de saber que está longe de Deus. Para piorar, verso 29 até o 31, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que esse homem está dizendo é o seguinte: assim como não há comunicação entre esses dois reinos dos mortos, né? Não há comunicação entre céu e inferno, também não há comunicação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Irmão, é interessante. Eu não sei se você já conheceu gente que tem medo de assombração, né? E o que mostra pra gente que esse medo é irracional, um texto como esse aqui mostra, gente, a morte, ela abre um abismo entre nós e os mortos, né? Não existe. Outra coisa, eu já ouvi muita gente que diz o seguinte, às vezes, e a pessoa se conforta com isso, né? Por exemplo, pastor, por exemplo, eu tive um sonho com a minha mãe falecida e ela me disse que estava num local muito bom e eu fiquei muito feliz porque ela me falou que está no céu. Irmãos, eu sempre tenho muito cuidado assim para discutir experiências, né? Mas a verdade é que a gente tem que se guiar pela palavra. E o que a palavra nos diz é que não existe comunicação mais. Né? Não há essa possibilidade de que uma alma venha e nos responda em sonho, por exemplo. Né? A própria arte da necromancia, ela é rejeitada pela Escritura. Então, por mais que eu entenda o coração de quem diz isso, eu entendo. A pessoa quer se confortar com isso. E eu creio que a gente tem que ter, sim, uma certa sensibilidade para conversar com essa pessoa. Mas o fato, meus irmãos, é que só cabe morrer uma vez e depois disso não há mais essa troca de experiências entre vivos e mortos. Não há. O texto diz, fechou-se. Não há mais essa comunicação. Né? Então, essa parábola aqui, ela elimina para nós já alguns problemas de interpretação, seja ela uma parábola ou uma história. É isso aí, Wallace. Morre uma vez e depois disso basta aguardar o dia final, né? Aguardar. Mas aí, como é que é esse aguardar o dia final? Esse texto está mostrando para nós como é que se aguarda o dia final. Não é dormindo. Você vê que ambos estão acordados, tanto o homem, o rico, quanto Lázaro estão acordados. Não existe perda de memória nesse local. Você vê que ele sabe perfeitamente quem ele foi, ele sabe quem são os irmãos dele, a consciência dele permanece ativa. Esse texto também nos mostra que não existe um terceiro lugar, não tem um purgatório, só há dois locais, ou o local de tormento, ou o local de ser recebido por Jesus. E, além disso, esse texto mostra para nós também que não tem como encontrar a salvação depois da morte. A morte é a linha divisória entre a oportunidade e a sentença. Não tem mais o que fazer. Né? Não há como ter a salvação pós-morte. Né? A oração dos mortos perde completamente o sentido aqui. A missa do sétimo dia perde completamente
o sentido aqui. Então, para onde vão os mortos, meus irmãos? Se esse morto é um crente, ele imediatamente toma o seu local de bem-aventurança, num local que às vezes é chamado de céu, às vezes é chamado de seio de Abraão, às vezes é chamado de paraíso, mas que é um local de estar com Cristo. Paulo vai falar isso, né, aos filipenses, né, eu prefiro partir e estar com Cristo. Ele vai falar aos coríntios, né, eu quero deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Paulo tinha essa plena consciência de que ele não ia dormir depois da morte, mas ele ia imediatamente reinar com Jesus. Talvez o texto mais direto sobre isso seja Apocalipse capítulo 6. E eu vou ler ele aqui para vocês. Apocalipse 6, a partir do verso 9, ele diz o seguinte: quando ele abriu o selo, aqui falando do cordeiro, né, e os 7 selos, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Presta atenção, meus irmãos. João viu o trono, ele viu o local onde as almas do Senhor estão, debaixo do altar, debaixo do trono do nosso Senhor. É como se ele dissesse: olha, eu enxerguei, eu vi os mortos, eu vi os nossos companheiros, aqueles que morreram crendo no Senhor Jesus, e eles estão lá, e eles estão plenamente conscientes, e estão clamando: Senhor, olha só, eles sabem o que aconteceu com eles, a memória deles não foi apagada, a personalidade deles não foi destruída, eles já estão num local e eles têm plena consciência do que está acontecendo. E aí o verso 11 diz, né, então cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda por um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, você vê, fala, olha, espera, tem mais coisa para acontecer. Fiquem tranquilos, né? Descansem na presença do Senhor, porque a história ainda vai acontecer. Então, meus irmãos, o ensino bíblico é de que os mortos, eles desfrutam desse local chamado que nós chamamos de local intermediário, né? Quem morre hoje, se está em Cristo, vai reinar com Cristo. Não vai dormir, não vai reencarnar, não vai esperar, ele vai imediatamente com Cristo. E quem não está, vai imediatamente para esse outro local. Por que nós chamamos isso de estado intermediário? Porque o céu e inferno, meus irmãos, céu é local de receber bem-aventurança, inferno é local de receber bem-aventurança. Mas a Bíblia mostra para nós que céu e inferno é lugar de receber castigo, né, o inferno. Só que a Bíblia mostra que céu e inferno vão dar lugar a outros locais. Quando a ressurreição acontecer, por que o céu e o inferno não são locais definitivos? Porque céu e inferno são local de almas. Mas o ser humano ele não está completo, só a alma. O ser humano não é só a alma. Tanto que nós aguardamos um dia da ressurreição. No dia da ressurreição, Apocalipse 20 vai falar para nós, né, 20, verso 13 até o 15, deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, presta atenção, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então você vê que o inferno, depois da ressurreição, quando Cristo retornar, as almas do inferno serão entregues, elas também ressuscitarão para este julgamento anunciado aqui em Apocalipse 20,
E depois desse julgamento definitivo, elas não voltam mais para o inferno. O castigo vai ser piorado, porque agora não vão sofrer mais só Apocalipse 20, a partir do verso 11, você tem aí o grande julgamento. Mas você vê que após a ressurreição, o local definitivo é Lago de Fogo. E depois nós vamos ver que João viu não o céu, mas ele viu novo céu e nova terra. Né? Céu e terra se encontram e dão um local. Por isso que nós chamamos céu e inferno de local intermediário. Porque esses locais são para onde os mortos vão hoje. Mas no dia da ressurreição, inferno dará lugar a lago de fogo e enxofre, e o céu dará lugar ao novo céu e à nova terra. Né? Como que vai ser isso? Porque é o que nós estamos falando de um potencializar. Né? O castigo vai ser potencializado e a bem-aventurança vai ser potencializada. Como que vai ser isso? Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei nem... Eu não consigo imaginar, né? Porque o céu já é esse local de reinar, de bem-aventurança. Mas ele vai ser ainda modificado. E como se explica isso? Eu não tenho a menor ideia. Eu sei que a Bíblia fala. Céu e inferno, embora a gente goste de falar, né? Não, eu vou morar no céu, eu vou morar no céu. E a gente entende. Mas tecnicamente falando, o meu local de morada final não é o céu. O meu local de morada final é o novo céu e a nova terra. A promessa para mim é uma nova Jerusalém. O céu é para agora, mas esse novo céu e a nova terra, eles são o local definitivo. Então, meus irmãos, para terminar aqui, cara, estudar sobre o estado intermediário é maravilhoso. Foi para mim, escrever esse livro foi para mim um momento maravilhoso, porque eu passava pelaquela situação de querer entender mais, né, da vida, o que tinha acontecido, que pedido a minha menina e tudo, né? E isso aqui mostra para nós o seguinte, gente, não existe prejuízo para quem morre hoje em Jesus. Se você morrer em Cristo hoje, não é à toa que Paulo falava que ele preferia partir e estar com Cristo. Se você partir hoje, você não vai ficar esquecido, você não vai ficar dormindo. Imediatamente você recebe das mãos do Senhor esse abraço definitivo de paz. Os entes queridos nossos que partiram, os nossos irmãos em Cristo, eles não estão esquecidos por Cristo. Eles estão com Cristo. Eles não estão largados ao sono, eles estão com o Senhor, né? Então, estudar o estado intermediário nos ensina a ser confiantes de que não há prejuízo na morte, nos ensina a ser mais corajosos e entender que não existe realmente retorno desse local dos mortos. Eu não preciso temer assombração, não preciso ter medo de alma penada, né? Não adianta ficar pedindo ajuda aos espíritos. Nada disso adianta, porque não faz parte da realidade bíblica. Estudar o estado intermediário nos ensina também que não há salvação depois da morte. O momento da salvação é agora. O momento de entregar-se a Cristo é hoje. De encontrar com o Salvador é hoje. Né? Então, ele nos chama a essa percepção de urgência. E isso também nos ensina, meus irmãos, que o nosso local definitivo é novo céu e nova terra. Um local físico. Né? Novo céu e nova terra não é um local de alminha penada, como diz o Teodomiro, né? Mas novo céu e nova terra vai acontecer depois da ressurreição. É um local palpável, é um local onde nós vamos sentir, vamos saber, né? Vamos cheirar, é palpável, é pós-ressurreição. É o local não de almas, mas de um ser humano completo, né? Traz paz e nos faz descansar, Ana. É isso mesmo. É maravilhoso. A escatologia, no geral, é maravilhosa. Mas, sabe, saber que não há prejuízo para nós que morremos em Cristo
É maravilhoso demais, é lindo, né? Irmãos, alguém quer? Aí eu encerro por aqui, né? Se alguém quiser acrescentar ou talvez perguntar alguma coisa, né? O momento é esse. Revira aqueles que morrem, aqueles que estão em vida quando Cristo volta. Eles vão direto para o novo céu e nova terra? Então, Paulo fala que esses corpos serão transformados, não é? E há quem diga que a transformação, porque o salário do pecado é a morte. O homem pecador, ele precisa passar pela morte. Então, o entendimento reformado é que essa transformação é exatamente a experiência da morte, né? Mas vai ser muito rápido, né? É lógico, eu estou especulando, né? Eu creio que vai ser muito rápido. Mas não vai ter prejuízo, não, porque quem morre em Cristo hoje, muito rápido, está em Cristo também. Então, não tem prejuízo, não. Mas há quem diga que é a experiência da morte. Esse corpo, o transformado é a experiência da morte. Fabiana, você quer perguntar? Porque eu acho que você está falando, mas o microfone está desligado. Tem muita gente que me pergunta aí, no céu, a gente vai conhecer as pessoas? Então, Fabiana, todos os textos que nós lemos aqui, eles deixam muito nítido que sim, a nossa consciência não vai ser apagada. Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios 15, ele compara a morte com uma semeadura. E ele fala, né, a semente que é plantada é a semente que vai renascer. Então, quando eu morrer, eu vou ser posto na sepultura. E na ressurreição, sou eu que vou ressuscitar. Não é uma outra pessoa. E uma das coisas que faz eu ser quem eu sou são as minhas memórias. Você vê que os crentes que estavam embaixo do trono têm perfeitas suas memórias. O rico tem perfeito as suas memórias. Então, dos dois lados, tanto no céu quanto no inferno, você tem a memória preservada. E aí... Eu estou falando no sentido de casamento, né? Eu sei que surge aquela pergunta assim, nossa, mas e como é que vai se dar isso? Porque e se eu chegar no céu e perceber, por exemplo, que meu filho não está lá? Aí eu vou ficar triste. Irmãos, a Bíblia não diz como vai ser isso. Ela diz que nós teremos a memória. Não dá para negar isso. Existe a memória pós-morte. Mas... E outra, existe um texto intrigante em Apocalipse que ele fala que nós teremos a nossa lágrima enxugada. Por que tem lágrima? Parece que pelo menos haverá um impacto. Esse impacto vai ser real. Só que esse impacto vai ser mitigado. A nossa lágrima vai ser enxugada. E ela só é enxugada porque alguma lágrima vai ter. E aí, Fabiana, além disso, eu não sei mais nada. Porque a Bíblia não fala. Ela não se pronuncia. Como que isso vai se dar? Eu acho que só naquele dia lá que nós vamos saber como é que é. Deus não quis nos revelar, não aprove ele. É frustrante, né? Era bom se tivesse a resposta, mas não tem. Fazer o quê? Algo mais, meus irmãos? Alguém quer perguntar mais? Eu me recordo do reverendo Cleverson. O Éder está dizendo, fala alto. Eu me recordo do reverendo Cleverson, no período que nós ainda estávamos em aula, né, no seminário. Foi uma menção que um aluno fez também, parecido com a da irmã. E o reverendo Cleverson respondeu assim, de que não haverá tristeza porque a pessoa de Cristo, a felicidade plena estará ali. Então não haverá esse tipo de sentimento, esse espaço para a tristeza, para a angústia, por ver, saber que um ente querido não estará na eternidade, não haverá espaço para isso, porque a pessoa de Cristo é suficiente para anular toda e qualquer tristeza. Há quem diga também o senso da justiça, né? Lá o nosso senso de justiça, por exemplo, se eu ver que alguém não foi, eu não vou ficar me perguntando, né? Por quê?
eu vou ter meu senso de justiça aprimorado e eu vou entender que quem não está ali pela justiça perfeita. Então há formas de enxergar isso, mas o fato é que a gente não sabe. Só lá. É só lá mesmo. Alguma coisa mais, meu irmão? Queridos, não tendo então, olha só, eu vou fazer o meu merchandising aqui, né? Procura lá na Amazon, né? Para onde vão os... Olha, eu esquecendo o nome do meu livro aí. Para onde vão os mortos? Segunda edição. Você consegue comprar ele lá na Amazon ou qualquer coisa, entre em contato comigo. Eu não tenho ele aqui, eu só tenho essa edição, o outro está com a editora, né? Eu só tenho esse livro, mas qualquer coisa eu consigo para você, entre em contato comigo. E ele explica, ele faz melhor a exegese dos textos, né? Aqui nós só passamos pelo resultado, mas aí no livro eu faço a exegese dos textos e aponta melhor para isso. E vamos então manter esse contato. Foi legal, pelo menos para mim foi muito, muito bacana. Não vamos desfazer o grupo, gente. Vamos continuar esse grupo. E qualquer irmão que quiser apresentar algum assunto, entre em contato. A gente programa aqui um Jitsi aqui e entra online e a gente discute sobre isso, né? A hora que os irmãos quiserem. Só falar aí e a gente monta esse espaço aqui, né? Tem muita gente boa no nosso meio. Não precisa ser só eu, não. Tem muita gente boa aí que pode falar também. Gente, no mais, Deus abençoe a todos, viu? Um ótimo momento. Prazer estar com vocês. Até mais. Falou, pastor. Obrigado, viu? Excelente. Deixa eu parar minha gravação. Aqui.